Bom dia, meus queridos. Mais uma vez, nós iremos fazer um estudo, hein? Hoje diferente, não é? A nossa próxima aula seria artes, mas por conta do feriado eu trouxe a aula de história para terça-feira, tá certo? Para que a gente possa avançar e possa também estudar esse conteúdo, tá certo? Então vamos lá, por favor, se coloque no lugar silencioso, confortável com o seu material à mão. Isso é muito importante. E não esqueça também de colocar a data, tá certo? Isso para efeito de organização vai ser muito bom. Tudo bem, meus amores? Então vamos lá, vamos começar. Só recapitulando, nós vimos como aconteceu a ditadura militar, como foi que iniciou a ditadura e todo o momento e todos os anos vividos sobre uma ditadura militar. Agora nós vamos estudar a transição para a democracia. Como aconteceu essa passagem, transição é passagem, essa passagem da ditadura para a democracia. Democracia, governo do povo, onde o povo tem o poder. Nós, enquanto pessoa, cidadão, elegemos os nossos, vamos dizer, os nossos representantes, tá certo? Então, vamos lá. Como se deu essa passagem da ditadura para a democracia? No final da década de 70, teve início uma crise econômica no Brasil. As altas taxas de inflação, olha só as consequências da crise. Então, já vai sublinhar, por favor. As altas taxas da inflação, o aumento do desemprego e os baixos salários contribuíram para que a imagem do governo militar ficasse desgastada. Então, esses foram os fatores que influenciaram o fim da ditadura militar. Isso em um viés econômico. Alta inflação, desemprego e os baixos salários. Além disso, a população estava descontente com a repressão do regime, que foi responsável pela tortura e pelo desaparecimento de muitas pessoas. Assim, começaram as mobilizações populares contra a ditadura e em defesa da democracia. Então, no final da década de 70, houve uma crise econômica propriamente dita. E o que provocou essa crise econômica? Alta inflação, desemprego, baixos salários. E somado a isso, a população já estava mostrando descontentamento com o governo militar. Por conta de que esse descontentamento? Olha só, a crise econômica e também a repressão, a violência com que era aquele governo, como aquele governo efetivava a sua autoridade, a partir da repressão e da violência. Muitas pessoas foram torturadas, desapareceram e nunca mais se viu, teve notícia. E isso a população começou a observar a forma como aquele governo realmente efetivava a sua autoridade, com violência e repressão. Ao perceber a força dessas manifestações diante de um governo já desgastado pela crise econômica e social, os militares iniciaram um processo de abertura política. Ora, naquele momento há uma crise econômica e social, as pessoas já começam a observar que não tem como mais suportar aquele tipo de governo e começam a se manifestar, e se manifestando eles começam a se organizar, e os militares percebem todos esses fatores, e aí eles buscam, entre aspas, uma saída daquela ditadura, fazendo como uma abertura política. Mas como aconteceu essa abertura política, é sobre isso que nós iremos falar. Em 1978 e 79, o processo de abertura política é consolidado. Ao longo desses anos, anula-se o AI-5, suspende-se a censura, assim como é decretada a anistia aos presos políticos. Ora só, o AI-5 foi um dos decretos mais repressor da época e suspende também a censura. Antes não se podia dar opinião, expressar a sua opinião. Tudo era fiscalizado e feito de acordo com os viés daquele governo. E aí foi suspendido a censura, é decretado a anistia aos presos políticos. Então, esses fatores foram os passos dessa abertura política dita pelo nosso texto. Lei de anistia. O que foi essa lei da anistia?
aprovada em 1979, concedeu a absorção dos presos e exilados da ditadura militar, possibilitando o retorno de muitos brasileiros aos seus lares. Entretanto, ela gerou discussão, pois nem todos os punidos foram anistiados. Por outro lado, a lei anistiou muitas pessoas que praticaram crimes de tortura e de assassinato no período. E olha só, explique qual é a crítica presente na SAGE. Olha só, aqui vai alguém, não é? Que está com um guarda-chuva, e esse guarda-chuva é a palavra anistia. Certamente essa pessoa cometeu os crimes, citado no pequeno texto aqui ao lado, tortura e assassinato, e a lei da anistia dava a ele a liberdade sem que fosse punido, sem que fosse julgado e punido, tá certo? Então vamos lá, vamos avançar. E aí iniciou-se a abertura política e aí a população começou a se manifestar pedindo e exigindo que a volta das diretas já. E aí você vai buscar, direta já? Como assim? O que é direta já? Vamos entender? Com o fim da censura aos meios de comunicação, a população passou a ter acesso a notícias sobre aspectos negativos da ditadura militar, aumentando o número de opositores ao regime. Ora, a partir do momento que cessou a censura, as pessoas passaram a saber o que realmente estava acontecendo. E cada vez mais que a população sabia dos atos do governo, cada vez mais aumentava o número de opositores ao regime. E isso fazia com que aquele governo se sentisse pressionado. Além disso, com a permissão da criação de novos partidos políticos, em 1979, muitos políticos contrários ao governo organizaram uma campanha por eleições diretas para a presidência da República. Essa campanha ficou conhecida como Direta Já e recebeu o apoio de milhões de brasileiros que pediu o fim da ditadura e a volta da democracia. A campanha pelas Diretas Já alcançou diversos setores da sociedade brasileira. Em 1984, reuniu centenas de milhares de pessoas em manifestações espalhadas por todo o país. Mesmo com intensas mobilizações populares, a lei previa as eleições diretas, não foi aprovada. E aí vamos entender. Houve a mobilização popular e a lei que previa essas eleições não foi aprovada. Porém, em 1985, o Congresso Nacional conseguiu eleger um presidente civil. Ainda que essa eleição tenha sido indireta, esse fator marcou o fim do regime militar. Então, vamos lá. Não esqueça da legenda. E aqui nós vamos avançar. Tem uma atividade que nos é proposta lá no nosso roteiro, tá certo? E aí nós vamos estudar também o Brasil atual. Vamos lá? Vamos começar. Nós vimos como se deu a passagem da ditadura para a democracia. Houve uma abertura política, as pessoas começaram a conhecer a fundo os atos do governo da ditadura militar, as manifestações cresceram e elas conseguiram expressar a sua opinião e foram à luta. Buscaram pelas diretas já, não conseguiram, não foi aprovado de imediato, porém o Congresso Nacional elegeu o primeiro presidente civil, mesmo que de forma indireta. E aí nós vamos conhecer como se iniciou essa democracia. Constituição de 1988. Vamos lá? Com o fim do regime militar e com o retorno da democracia, em 1985, uma nova Constituição começou a ser elaborada no Brasil. Também conhecida como Carta Cidadã, por favor, já vai sublinhando, ela contou com significativa participação da população em sua elaboração. E essa é a primeira característica dessa Constituição. A população pôde participar da construção dessa Constituição. Além de se mobilizar em manifestações e comício, muitas organizações da sociedade civil elaboraram propostas de emendas populares às leis da Constituição. O documento final foi publicado em 5 de outubro de 1988, devolvendo direitos extintos pela ditadura militar e estabelecendo uma série de leis que garantiriam a ampliação dos direitos civis. Veja algumas dessas leis.
a condenação da tortura, eleição direta para a presidência da República, liberdade de expressão e de imprensa, os jovens maiores de 16 anos e também os analfabetos adquiriram o direito de votar, garantia do voto às terras, garantia do direito às terras tradicionais dos povos indígenas, criminalização da devastação do meio ambiente, qualificação do racismo como crime grave e inafiançável, reconhecimento dos direitos dos idosos e crianças. E aí nós vamos ver como essas leis elas surgiram a partir da participação do povo e da sociedade civil organizada. Houve manifestações que buscaram por essas leis e que essas leis fossem implementadas na Constituição de 88, mas elas também fossem efetivadas, tá certo? A situação atual do Brasil. Então, vamos lá. Elaborar a Constituição de 1988 garanta embora a Constituição de 1988 garanta direitos fundamentais à população, ainda existem diversos problemas a serem enfrentados pela sociedade brasileira. A democracia é uma conquista recente da nossa história. Dessa maneira, a garantia da cidadania depende da ação da população, pois a conquista de direitos é um processo que se constrói no dia a dia, no cotidiano. Então, vamos conhecer alguns desses problemas e desafios do nosso país. A desigualdade social. Professor, o que é a desigualdade social? A desigualdade social, ela vem através da má distribuição de renda do país. Há um grupo de pessoas, um grupo muito pequeno, concentrando em suas mãos uma riqueza muito grande, enquanto há um grupo muitíssimo maior vivendo com salário mínimo, por exemplo. Então, há um grupo muito pequeno, muito rico, e há um grupo muito maior, e cada dia crescendo mais, que fica cada vez mais pobre, certo? Atualmente existe uma grande desigualdade social no Brasil. Isso significa que um pequeno grupo de pessoas concentra grande riqueza, enquanto a maior parte da população vive com poucos recursos. A desigualdade na distribuição da riqueza causa diversos problemas. Ela dificulta, por exemplo, o acesso de pessoas pobres a uma formação profissional de qualidade. Sendo assim, torna-se mais difícil para elas conquistar melhores condições de vida. Existem programas de combate à pobreza que melhoraram as condições de vida de milhares de brasileiros nas últimas décadas, porém ainda há milhões de pessoas em situação de pobreza extrema em nosso país. E olha só, essa má distribuição de renda ou essa má distribuição de riqueza, ela geram problemas que até hoje é recorrente em nossa sociedade. As pessoas elas não conseguem, vamos por assim dizer, ter educação de qualidade. Consequentemente, ela não vai ter uma boa formação profissional. Ela não vai ter as mesmas oportunidades que outras têm para entrar, por exemplo, em uma universidade. Então, essa má distribuição de renda, ela traz verdadeiro um caos dentro da sociedade por conta desse problema. E a gente, vamos, entre aspas, chama de desigualdade social, que é acentuada ainda mais e gerada pela má distribuição de renda em nosso país. E um outro problema a ser enfrentado é o desemprego. O desemprego é um dos maiores problemas de nosso país nos dias atuais. Nos últimos anos, o baixo crescimento econômico nacional provocou demissões em diversos setores e redução da oferta de emprego. De acordo com os estudos recentes, a taxa de desemprego em dezembro de 2016 era de 11,9% da população economicamente ativa. Ou seja, e olha só para o atual, o retrato atual da nossa sociedade. A desigualdade de renda cada dia mais ela cresce, é a desigualdade social por conta da má distribuição de renda, e aí tem um outro problema e desafio, que é o desemprego. Imagine agora no momento atual, onde nós estamos de maneira muito lenta, saindo, ou vamos dizer assim, saindo, entre aspas, a palavra saindo aqui, de uma pandemia.
Imagine a quantidade de pessoas desempregadas. E aí, uma das formas, entre aspas, também, de amenizar o desemprego é trabalhar de maneira informal. Só que trabalhar de maneira informal não traz ao trabalhador os seus direitos trabalhistas. Eles não têm os seus direitos trabalhistas sendo efetivado e fiscalizados. E aí traz também outros problemas decorrentes também do desemprego. Certo, turma? Corrupção. É só o que nós ouvimos, é só ligar a televisão, ler um jornal e nós vamos ver as consequências desse grave problema crônico da nossa da política brasileira, a corrupção. E o que é corrupção? A corrupção é um antigo problema brasileiro. Olha só, entretanto, por envolver pessoas influentes, ela nem sempre foi combatida com rigor. Nos últimos anos, algumas instituições, como a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, alcançaram maior autonomia e passaram a intensificar o combate à corrupção. Assim, diversos políticos e grandes empresários corruptos têm sido punidos. Mesmo com esses avanços, é necessário um comprometimento maior de toda a sociedade brasileira na fiscalização contra casos de corrupção de qualquer espécie. E uma das, e não uma única, é sabermos votar, é conhecer os nossos representantes, buscar informação que possa nos dar, vamos dizer assim, entre aspas, uma garantia de não estar elegendo alguém que é corrupto. Então, se nós buscarmos conhecer os atos dos nossos representantes ou futuros representantes, isso vai fazer com que a gente aprenda, entre aspas, aprende aqui, a votar, tá certo? Por quê? Porque não é capaz, não é possível, não é racional que a gente eleja consecutivamente os mesmos representantes que algum dia já foram taxados, nomeados, rotulados como corrupto. E como não fazer isso? Conhecendo os seus atos, buscando informação para que a gente possa, de maneira ainda muito incipiente, fazer a escolha, entre aspas, correta, tá certo? Então, vamos avançar. Aqui nós temos alguns dos problemas urbanos causados por todos esses problemas que nós acabamos de ver. Atualmente, mais de 80% da população brasileira vive em cidades. Porém, muitos centros urbanos cresceram de maneira desordenada, sem ter a infraestrutura necessária para acompanhar o aumento de sua população. Então, por conta do aumento da população e outros problemas, entre os que acabamos de ler, temos aí o congestionamento, falta de acessibilidade, a falta moradias precárias, pessoas que sempre estão sendo empurradas para a margem e acabam indo morar ao derredores de grandes morros, tá certo? Pais e mães de família extremamente dignos, honestos e até muito mais íntegro do que muita gente que tem onde morar e condições. Então, essas pessoas acabam ficando à margem, indo morar em lugares que são inapropriados e, infelizmente, correndo o risco de acontecer desastres, tá certo? Eu quero convidar cada um de vocês a ler sobre esses problemas citados aqui, a fazer uma leitura na íntegra no texto todo, tá certo? Para que você possa realizar as atividades com alegria e com êxito. Meus amores, essa foi a nossa aula de história. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês possam realizar as atividades com alegria e com êxito. Certamente vocês terão êxito porque irão realizar com alegria. Beijo, meus queridos!